irei fazer uma revisão de ciências do conteúdo trabalhado para vocês nesse segundo bimestre. Primeiro, nutrientes. O que é nutriente? São substâncias encontradas nos alimentos e vão ter uma função específica. Vamos ver o caso aqui dessa charge. Lasanha, eu preciso de lasanha. Vamos conversar sobre essa tua dependência, Garfield. Primeiro, o macarrão, então conversamos. Então vamos falar agora do macarrão. O que nós podemos dizer? O macarrão é o alimento. Qual o nutriente presente no macarrão? Seria o carboidrato. E o que esse carboidrato vai oferecer para a pessoa que se alimenta? Energia. Então, nutrientes são substâncias que tem nos alimentos e que vai dar uma função específica para os seres que estão se alimentando desse alimento. Basicamente, podemos dizer que os alimentos podem ter funções energéticos, no caso que nós citamos lá, carboidratos, que seria a energia, função primordial, energia. Outro também, lipídio, que seria energia. Toma muito cuidado, porque muitas das vezes as dietas mal direcionadas fazem a gente excluir carboidratos, lipídios das proteínas, achando que eles são vilões. Na verdade, eles não são vilão. A gente tem que saber escolher os nossos carboidratos e os nossos lipídios na quantidade adequada e na qualidade também. Outro, construtores. Quem é que vai construir o nosso corpo? Quem é que, se eu machuquei, que vai fornecer material para produzir novas células? Se eu estou em fase de crescimento, igual as crianças ou adolescentes, quem é que vai me dar esse material, esse tijolo de construção? São as proteínas. E por último, chamados reguladores, aqueles que não precisam em grandes quantidades, pequenas quantidades, para participar de reações químicas essenciais no organismo, e a falta dela, a ausência desses reguladores vão causar doenças. Que aí no caso nós temos as vitaminas e os sais minerais, igual eu falei, pequenas quantidades essenciais para poder participar de reações químicas e a ausência delas poderão causar doenças. Aqui nós temos a chamada pirâmide alimentar. Ela acaba nos orientando como alimentar adequadamente. O que é interessante é que essa pirâmide alimentar ela traz algo novo, é uma coisa nova. Ela traz embaixo, na base, a água, a hidratação, para vocês terem uma ideia, 2 litros de água por dia. Acredito que poucos conseguem pegar esse volume necessário. Então, hidratar-se, mantém o peso saudável. Eles ajudam também a eliminar a toxina. Praticar exercícios físicos. A pirâmide alimentar acrescentou isso. Por que acrescentou? A maioria dos brasileiros não estão praticando exercício físico. Se você perceber a nossa vida, até mesmo para ligar uma TV, hoje eu tenho controle. Tudo baseado no sentado assistindo TV ou utilizando um tablet. Então, muito sedentarismo e isso tem causado obesidade. Então, não adianta eu seguir essa pirâmide e aqui embaixo, essa base maior, eu não ficar atenta. Quando eu falei dos carboidratos, a base da pirâmide alimentar é o carboidrato. Então, ele tem que fazer parte da sua alimentação. Igual eu comentei, tem que ser de boa qualidade. Tem que ser cereais que têm fibras, bastante fibras. Então, a nossa base tem que conter carboidratos. E um pouco de azeite, canola presente também. Olha aqui, ó, outro óleo de boa qualidade. Em seguida, nós temos as frutas, 3 a 5 vezes ao dia. Verduras e legumes, de 3 a 5 vezes ao dia. Leguminosas, feijão, vagem, também que tem que estar consumindo 1 a 2 vezes ao dia. As carnes, lembrando que essa carne aqui que está nessa base embaixo são carnes brancas, as carnes vermelhas estão aqui em cima. Ovo, queijo, leite derivado, 3 vezes ao dia. Então, leite, seus derivados, iogurte. E aqui na ponta, dizendo que seria um alerta, tome cuidado. O que eu tenho que tomar cuidado? Com açúcar, com doce, com sal, com cereais refinados. Aí nesses cereais
refinados. Aí nós temos o trigo, que nós consumimos muita coisa derivada de trigo. Aqui nós tomar cuidado aqui do bacon, das linguiças calabresa, dos refrigerantes. Então, esses aqui são coisas que nós temos que consumir esporadicamente. Então, seguindo essa base aqui, seguindo essa pirâmide alimentar, poderemos ter uma vida saudável. Dieta dos astros do cinema. Interessante que eu coloquei esse material na atividade de vocês. E aí ele falando, perca até 5 kg em uma semana. Testada por médicos. Então, muitas das vezes nós vemos na internet, ou até mesmo alguém fala, ó, esse medicamento é bom, te emagrece, ó, em uma semana você perde 10 quilos, 5 quilos, e realmente quando você consome aquele medicamento, você tem uma grande perca de peso. Qual o alerta? Normalmente, remédio para emagrecimento, eles têm muitos diuréticos. O que é diurético? É fazer você eliminar muita água. Lembrando que a água ela é essencial para você. Então, se eu estou eliminando água, estou eliminando algo essencial. Meu corpo é formado basicamente de água. Se eu estou eliminando água, eu também vou acabar perdendo. Eu vou perder massa lá na balança, perda de água e não de massa. E o que acontece? Depois que eu parar aquele remédio, eu vou acabar ganhando aquele peso. Porque meu corpo vai se reidratar. Então, na realidade, essa medicação causa na gente uma ilusão de que eu estou emagrecendo. Lembrando que não existe receita miraculosa para o emagrecimento. Ele seguindo aquela pirâmide alimentar, alimentação adequada, com horário marcado e lembrando de praticar exercícios físicos, essa que é a melhor receita que nós temos para um verdadeiro emagrecimento e uma vida saudável. O que nós estamos tendo recentemente? Os chamados transtornos alimentares. Muitas das vezes as pessoas, elas se olham para o espelho, elas estão magras, mas elas se vê gorda. É isso que a sociedade hoje está sofrendo. Nossos jovens, a grande maioria, olham para o espelho. Nossa, eu estou gordo, eu não tenho nenhuma gordura. E está se vendo de uma forma toda transtornada e errada. E aí, no material de vocês, eu pedi para vocês pesquisarem um pouco sobre esses transtornos alimentares. Vou falar rapidamente desses transtornos para vocês. Nós temos a anorexia, a bulimia e o transtorno de comer compulsivo. O que seria a anorexia e a bulimia? Elas se parecem muito quando a gente comenta sobre ela. Ela tem uma obsessão pela magreza, principalmente a anorexia excessiva. A pessoa anorexa, ela se nega a se alimentar. Ela não quer se alimentar, alimenta muito abaixo do que é necessário para a vida dela. E a bulimia, ela também tem a pessoa querer se emagrecer, mas ela tem uma característica interessante. A pessoa normalmente sofre de uma compulsão alimentar. Ela se alimenta muito, depois ela tenta retirar esse alimento digerido, como provocando vômito, ingerindo um medicamento laxante ou praticando algum exercício em excesso. Na maioria das vezes, uma outra diferença da anorexia e bulimia, na anorexia a pessoa está extremamente magra. Na bulimia, ela normalmente consegue manter um peso ideal. Ela se alimenta, mas sente-se muito culpada por estar se alimentando. Quando alimenta, também alimenta demais, depois sente-se culpada e tem que perder aquele peso que ela está ganhando. É só algo interessante, normalmente esse tipo de transtorno demora muito para a família perceber, porque muitas vezes as pessoas que são anorexas ou sofrem bulimia, depois de muito tempo que a família começa a perceber que eles estão sofrendo com isso. Todos esses 3 transtornos têm que buscar um médico e uma ajuda de um especialista. Outro aqui que é o transtorno de comer compulsivo. Algumas pessoas têm problemas de ansiedade, de depressão, e ela vai passar a ter alegria no comer. E esse comer é um comer compulsivo, um comer fora do normal. Ela não para de comer. Normalmente as pessoas que são obesas, com a obesidade mórbida, elas têm esse transtorno do comer compulsivo. E é tão importante citar esse tipo de transtorno que muitas das vezes as pessoas que têm obesidade mórbida passam por cirurgia de redução de estômago. E não adianta você só fazer essa cirurgia de redução de estômago para resolver o problema. Talvez você tenha que tentar solucionar esse transtorno. O que te causou a comer? O que te levou a comer compulsivamente?
O que no passado, o que sequela que você teve na comida, o prazer que você precisava para sentir-se feliz. Então, são 3 tipos de transtornos alimentares que temos que ficar atentos e buscar orientação de um especialista se caso a gente observar um desses sintomas. Outro texto trabalhado no material de vocês sobre a hipertensão. O que é hipertensão? Pressão sanguínea alta. Essa pressão sanguínea alta, muitas das vezes ela é traiçoeira, ela não traz sintomas, ela é bem silenciosa. Então, por isso tem aquela questão do check-up, sempre estar olhando a pressão, verificando, aferindo, para a gente ver se a gente está com hipertensão ou não. A hipertensão ela tem vários fatores, um deles seria os emocionais, que a tensão, o estresse pode levar, mas é algo interessante que muitos problemas de hipertensão estão relacionados a outro sistema urinário, quando os rins estão com problema, não está funcionando adequadamente, sistema endócrino, problemas de hormônios, descontrole hormonal, e o próprio sistema circulatório, que é a arteriosclerose, que é uma situação em que as veias nossas começam a ficar enrijecidas e aumenta a pressão. Então, fiquem atentos com a questão da pressão, é um problema, igual eu comentei com vocês, uma doença silenciosa e muito traiçoeira. Outro ponto, no material de vocês que eu deixei numa da atividade, é falar sobre esse aparelho, HeartMath. Até perguntei lá, por que chama HeartMath 3? Porque ele já teve perfeccionamento, já teve o 1, teve o 2 e esse aqui é o 3, a terceira versão. O que seria esse aparelho? Esse aparelho é colocado no coração para pessoas que têm arritmia, problema no batimento cardíaco, para ajudar ele a regular esse batimento cardíaco. Por que esse aparelho é importante? Vocês vão verificar no texto, no material que eu deixei para vocês, que a maioria das vezes a transplante de coração é difícil conseguir. Porque você tem que estar com o coração batendo para fazer o transplante. E você ter o coração batendo tem uma circunstância única que nós temos, seria a morte cerebral. E as pessoas que sofrem por morte cerebral são poucas que vão querer, os familiares no caso, porque a doação de órgãos você necessita do familiar permitir, então alguns familiares não permitem a doação e dessa forma você tem uma falta muito grande de doações de órgãos, para principalmente o coração. E dessa forma, esse aparelho acabou solucionando muito essa questão da fila do transplante, aquela pessoa que precisava passar por um transplante e hoje usa esse aparelho como uma forma alternativa e a parte boa, esse aparelho não dá rejeição. Então, além de ajudar a pessoa, porque a fila de transplante está muito alta, não consegue o coração que necessitaria naquele momento, você também, nesse caso, você teria a questão da rejeição. Ele não daria rejeição para a pessoa, quando muitas das vezes pessoas que passam por transplante cardíaco do coração têm um alto índice de rejeição. Até a próxima videoaula.